meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Vamos responder a uma pergunta que eu achei super curiosa e é uma pergunta interessante para nós falarmos. É a Andreia que faz esta pergunta. A pergunta está aberta no canal, portanto é uma pergunta pública, por isso é que eu vou ler. A Andreia diz-nos assim: boa noite, Ângela. Eu tenho o costume de levar a comida preferida do meu pai no cemitério. No dia dos finados levo bebida e comida. É verdade que não devo fazer isso? O meu pai fez tudo por mim a vida inteira e no dia dos finados eu não posso levar um presente para ele? Gratidão pela leitura de hoje. Então, minha querida, em primeiro lugar, muito obrigada por ter deixado a pergunta e depois comida e bebida e o espiritismo. Comida e bebida ao ente querido que já partiu. Não há nada escrito que nos impeça de o fazer. E vou começar já por aí, embora vão ouvir alguns espíritas a dizer-vos não faz sentido levar comida e bebida para o cemitério, não faz sentido fazê-lo, mas eu acho que se classifica, e não tendo nós escrituras a respeito de, classifica-se como algo que parte da nossa intenção em fazê-lo. O espírita não pode levar flores ao cemitério? Pode. E o ente querido vem cheirar as flores? Não. Então nós levamos porquê? Porque fazemos uma homenagem. Então, para mim, no meu critério, embora vocês vão ter alguns espíritas que são absolutamente contra aquilo que eu estou a dizer, mas como não há escrituras, vai pelo bom senso, está bem? Para mim, não há problema nenhum em levar comida. Nem bebida. Nós em Portugal, estando em Portugal, vou falar um bocadinho da nossa cultura, embora eu vou falar do mundo inteiro, está bem? Mas nós em Portugal não temos muito esse ritual de levar comida e bebida para o cemitério. No Brasil, esse ritual existe, no México esse ritual existe. O budismo é comum, é muito frequente oferecer arroz aos entes queridos. Aliás, é muito frequente oferecer especiarias também em determinadas alturas. Sendo o espiritismo não uma religião, mas sim uma doutrina que estuda as religiões, não podemos condenar, segundo aquilo que nós temos escrito, não podemos condenar esta forma de se expressar. Porque, no fundo, aquilo que a nossa amiga está a dizer é: bom, meu pai fez tudo por mim, eu levo-lhe uma comida que é uma homenagem. Para mim, levar comida, levar flores, levar velas é exatamente a mesma coisa. Algumas pessoas associam a comida e a bebida a rituais de magia. Agora, isso depende da cabeça poluída de cada um. E vou-vos dizer uma coisa que eu aprendi há muitos anos, que é: tens uma pessoa aqui ao fundo da rua e tens aqui outra pessoa ao fundo da rua. Esta leva um pão e esta leva um pão. Elas cruzam-se e trocam o pão. Esta dá o pão a esta e esta dá o pão a esta. Elas seguem os seus caminhos e chegaram ao fim do caminho, cada uma com um pão. Agora vamos imaginar que este tem uma ideia, e este tem uma ideia pré-concebida. Tem uma ideia. Eles cruzam-se e trocam ideias. Quando eles chegam ao fim do caminho novamente, eles não têm um pão como os outros, que ficaram só com um pão. Eles têm duas ideias. Cada um deles tem duas ideias. A sua e a do outro. Não é? Então o que é que nós devemos de fazer com a vida? Exatamente a mesma coisa. Quando nós nos cruzamos com alguém, nós devemos perceber qual é a dimensão daquela pessoa. Em vez de julgarmos logo as pessoas, levar comida para o cemitério está errado, porque... Não, o que é que faz esta pessoa levar comida para o cemitério? É uma homenagem. Então a homenagem dela é tão válida como as minhas flores. Ou como as minhas velas. Mas a comida vai poluir o cemitério porque vai não sei o quê. As flores também, elas vão apodrecer. A vela também vai derreter. E nem sempre a cera é toda consumida. E às vezes nós até levamos aqueles potinhos de plástico, não é? E fica lá o potinho de plástico, a vela, portanto...
Temos pessoas que cuidam do cemitério e a pessoa pode lá voltar no outro dia para limpar as coisas, não é? Portanto, a homenagem em si é condenável? Não. Não. O espiritismo não há nada nas nossas escrituras que diga que é proibido fazer uma homenagem ao ente querido, é proibido levar comida para os cemitérios, não. Mas há várias crenças e sendo o espiritismo uma doutrina, então vamos nos cruzar com os outros e vamos trocar ideias, não é? Então, sendo nós uma doutrina, podemos perfeitamente perceber que no mundo existem várias culturas em que é muito importante levar esta comida aos mortos. A comida tem uma leitura de conforto. Portanto, levar a comida aos mortos, levar a comida ao nosso ente querido, é simplesmente uma conexão com. É o mesmo que levar flores. Mas há alguém que quer levar o bolo que a pessoa gostou, a bebida que a pessoa mais gostava, a comida que a pessoa mais gostava. E vamos nos cruzar e percebermos que não é na opinião de um nem na opinião do outro que está a verdade. É na junção das opiniões. Compreendendo cada um e compreendendo a dimensão de cada um. Eu posso vos dizer, por exemplo, que os hindus comem pratos vegetarianos durante 12 dias, não comem carne nenhuma, durante 12 dias após a morte de alguém. E eles fazem esta espécie de ritual, vamos lhe chamar assim, como homenagem ao seu morto. E entregam alguns legumes ao morto que, se necessário, deixam o prato dele na mesa exatamente feito. Algumas pessoas fazem-no assim. Portanto, 12 dias após a morte da pessoa, mantém-se na mesma o prato na mesa com os legumes. Portanto, todas as refeições é posto o prato na mesa. E vocês podem me dizer, mas a pessoa que morreu não vem comer. Não, mas eles continuam a homenageá-lo. O teu lugar está aqui e tu ainda estás entre nós. Então, têm esta cultura 12 dias após a morte do seu ente querido. Outros não põem o prato, mas durante aqueles 12 dias não comem qualquer tipo de carne. Nada. Está bem? No Japão, a tradição é conhecida por Tsuya, e é um ritual que envolve a fotografia da pessoa que morreu, é colocada ao lado de uma tigela de arroz com os palitos depositados na vertical no prato. Tem uma fotografia da pessoa que morreu, tem uma tigela de arroz e tem os palitos lá colocados. Quem somos nós para criticar esta cultura? Não é? Não cabe aqui o mesmo que a nossa Andreia diz, eu acho que sim. No México, há um conjunto de refeições especiais que acompanham um molho especial, que é o molho que eles chamam de molho de toupeira, que faz parte da central de um ritual que eles fazem, tem uma reza específica, portanto, aquele molho, e ele é rezado enquanto a pessoa está dentro da casa e está morta. Portanto, enquanto estão a fazer o velório, ok? O velório é feito dentro de casa e é feito aquele ritual. E é dado ao morto, ao nosso ente querido que já partiu, é-lhe dado um prato com comida. No Texas e na China também existem algumas tradições, e algumas tradições que envolvem, por exemplo, no Texas têm um bolo de chocolate típico para entregarem. Há ideias que afirmam que as refeições que são partilhadas restabelecem uma reconexão e faz algum sentido. Nós reunimos-nos, e então em Portugal temos muito isto, nós reunimos-nos aonde? Para resolver qualquer problema? À mesa, não é? Nós temos muito, a mesa do restaurante é onde nós resolvemos coisas. Então, por que não esta cultura de, ok, então vamos nos reunir com o nosso ente querido que já partiu, vamos pôr um prato para ele e vamos fazê-lo. No Brasil, existe algumas culturas que vêm, algumas subculturas que têm muitas raízes africanas, ok? E nestas raízes africanas, por exemplo, a Umbanda ou Candomblé, é oferecido comida a quem já partiu, como também é oferecido comida ao orixá. Podemos criticar esta forma,
Não. É rejeitada pelo Espiritismo? Não é, nada é rejeitado pelo Espiritismo. A obrigação do Espiritismo, enquanto doutrina, é perceber o porquê das pessoas o fazerem. E depois cabe-nos a nós, como seres individuais, porque o facto de sermos espíritas não temos que ser iguais a ninguém, ao contrário das religiões, que nós estamos numa religião e temos que, algumas religiões, né, são tão fanáticas que nós estamos, e outras não são tão fanáticas, mas é assim, estás numa religião, portanto tens que comungar de todas as coisas que são ditas ali, tens que fazer tudo o que é dito ali. O Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Sendo uma doutrina, se eu me sentir bem naquela prática, se eu me sentir bem em fazer aquilo, vocês nunca fizeram um brinde a alguém que já tinha partido? Não é regra no Espiritismo, porque nós não temos esse tipo de regras. Não é ritual, não é preceito, porque nós não temos preceitos, não temos rituais. Aliás, eu já vos disse várias vezes, nós somos aqueles que não se divertem nada, não é? Porque há quem beba chás que a pessoa fica alucinada, há quem fume coisas que fica alucinada, há quem não... Nós não temos nada disso. Nada. O Espiritismo, somos muito cinzentos. Basta, ainda por cima, não é? De Allan Kardec, não é? Basta ele ser uma pessoa muito séria, muito... Ser não, era, não é? Porque já partiu há muitos anos. Mas basta ele ser assim uma pessoa muito séria, muito convicta, muita sociedade e tal, para não ser uma pessoa muito divertida. Ele não se divertia assim muito, embora não negasse ir a um bailarico de vez em quando. Mas era uma pessoa assim bastante séria. O que faz de nós um bocadinho cinzentos. Portanto, não bebemos chás que ficamos entorpecidos, também não temos rituais. Agora, condenar, não. E se um espírita se sente bem, por exemplo, numa altura da Páscoa, em fazer um ritual para os seus entes queridos e resolve fazer esse ritual com base em algo que foi buscar de informação, olhem, por exemplo, ao budismo, que é onde eu vou buscar muitas coisas. Eu vou buscar muitas coisas à Ubanda também. Há rituais na Ubanda que eu acho lindíssimos. Mexem com Iemanjá, eu acho lindíssimos. Aliás, vocês já viram aqui no canal, não é? Já viram o meu marido ir pôr barcos ao mar. Portanto, isso é desviar-me do espiritismo? Não, nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. Com que propósito é que eu o faço? É a primeira coisa que deveria ser perguntada. Com que propósito? Agora, se é um propósito que não está a magoar ninguém, não está a machucar ninguém, a nossa amiga não está a levar comida para ir buscar as entidades, não sei das quantas, para fazer não sei o quê. Não, ela está a homenagear alguém. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Segundo o Espiritismo, não tem problema nenhum. Segundo o Espiritismo, segundo aquilo que está escrito, não tem problema absolutamente nenhum. Na minha ótica, eu acho que ela levar comida, levar flores, levar velas, levar terços. Eu já pus terços na sepultura. Portanto, levar terços. Tenho uma amiga minha que o pai faleceu e ela, todos os anos, ele já faleceu, o pai há 7 anos, ela todos os anos, diariamente, ela vai fazendo o diário. E quando chega a altura dos finados, um diário, vai contando ao pai aquilo que vai fazendo, vai escrevendo num diário. Um caderno daqueles de argolas, ela vai escrevendo, olha, hoje senti-me bem, hoje senti-me mal, meu querido pai, hoje não sei o que, não sei o que. Quando chega a altura dos finados, ela chega lá e mete o diário na sepultura, em cima da sepultura. Por acaso, uma coisa curiosa, ela põe o diário em cima da sepultura e vocês vão me dizer assim, mas ela faz isso porque ele não vai ler. Não, ele provavelmente até está ao lado dela todas as vezes que ela está a escrever. Portanto, ele até sabe tudo o que lá está escrito. Agora vou-vos dizer uma coisa. O coveiro diz que não, portanto, quem trata do cemitério diz que não tira o diário. Ela já chegou a pôr lá o diário e a esconder-se num banquinho perto, cada uns banquinhos de madeira. Ela a ficar lá assim perto, de maneira a que visse o diário, para ver se alguém ia buscar o diário dela. O certo é que o diário desaparece na noite em que ela o deixa. Portanto, durante o dia o diário fica no cemitério, há pessoas a entrarem e sair, dia de finados, muita gente no cemitério. Quando é no outro dia, nunca está lá. Ela já perguntou, já tentou
de todas as maneiras já se escondeu para ver se alguém... Mas esteve lá para aí 2 horas ou 3 e depois foi-se embora. Foi a vida dela, já estava farta de estar à espera, ninguém ia buscar o diário, portanto ela foi-se embora. Mas o diário desaparece de lá. Quem é que o leva? Os mais céticos vão dizer assim: isso é o que houveram querer dizer porque o deitou fora. Há outros que vão dizer: não, isso são as almas que estão a tomar conta do cemitério, que... Não importa. O que importa é a intenção dela. Ela, quando pega no diário dela, ela deixa-o lá, porque é uma conversa entre ela e o pai. O que acontece depois... O máximo que pode acontecer um dia ela é ver o diário dela publicado num livro. O que acontece depois... A intenção é aquela. Eu, como espírita, digo assim... E ela também é espírita, mas eu, como espírita, eu digo assim... Ela precisava de deixar o diário no cemitério? Não. Provavelmente todas as vezes que ela escreveu, o pai está ao lado dela. Ela precisava de escrever? Não. Mas se ela se sente bem a fazer essa homenagem ao pai, se não está a influenciar ninguém, se não está a fazer mal a ninguém, se não está... Para ela é um desabafo. É uma forma dela integrar o pai na vida dela. É uma forma dela... Qual é o problema? Porquê é que nós temos que ser tão picuinhas e avaliar tanto a vida dos outros? Porquê é que nós temos que ser tão... Só o que eu penso é que está certo, só o que eu acho é que está correto? Não, se a pessoa se sente bem assim, tudo ok. Agora temos é que ver outro lado, que é, nós vivemos numa sociedade. E eu tenho que vos dizer esta parte também. Nós vivemos numa sociedade e uma sociedade tem regras. E se nós vivemos numa sociedade com regras, por exemplo... Não conheço todos os cemitérios de Portugal, mas posso dizer que é muito difícil encontrar um cemitério em Portugal onde a pessoa possa lá deixar comida e bebida. Se o coveiro vir, ele vai dizer que não pode deixar, ok? Mas é por regras do cemitério. Mas também não sei porquê, porque se deixam velas e deixam flores, e eu já deixei terço, já vi quem deixasse Bíblia, portanto... Aliás, eu quando vou ao Dr. Sousa Martins, que vocês sabem que sou muito devota do Dr. Sousa Martins, eu já lá deixei muitas vezes bonequinhos em cera, bebés em cera, depende da promessa que eu faço. Portanto, depois alguém vai recolher, aquilo é queimado e não sei o quê. Então, antes de nós julgarmos alguém, antes de dizermos está correto ou não está correto, vamos primeiro perceber porquê. O problema aqui da comida e da bebida é que há muitas pessoas que, na cabeça delas, só está a maldade. E então quando alguém diz vou levar comida e bebida para o cemitério, então vai fazer um trabalho qualquer de despacho que aquilo vai... É para fazer magia negra, é para fazer mal. Não, simplesmente é homenagear alguém que já partiu, que é tão válido como alguém que leva flores. Eu, por exemplo, na altura da Páscoa, eu não vou a todos os cemitérios onde eu tenho os meus entes queridos. Então o que é que eu faço? Eu vou ao mar e deito ao mar, atiro ao mar, uma rosa branca por cada um deles. No espiritismo eu preciso de ir ao mar para ter esta conexão? Claro que não. Então se eu sei que eles estão comigo, claro que eu não preciso. Mas se é uma homenagem que eu me sinto bem a fazer... Se aquela homenagem é uma rosa que não vai poluir o mar, portanto não está a fazer mal nenhum a ninguém. Às vezes até tenho a rosa e tenho o cuidado de ter um papelinho que seja biodegradável, daqueles com açúcar, que a gente pode escrever, mas que têm açúcar, e que aquilo se dissolve logo com a água. Logo, quer dizer, passado um bocadinho dissolve-se com a água. Pronto, e às vezes se eu quero escrever alguma dedicatória, se eu quero escrever alguma coisa, ponho na minha rosa aquele papelinho e atiro ao mar. O que é que está ali? A minha intenção, o meu amor, nada mais. É eu dizer assim, eu vou tirar um bocadinho do meu dia para fazer isto por ti. Poderia fazê-lo sentada no banco, no sofá da minha casa e só pensar no meu ente querido. Sim, mas se eu me sinto bem em ir comprar a rosa, em fazer todo aquele ritual, em ir até ao mar, que é tão importante para mim, em estar a olhar para a linha do horizonte, a pôr pontos às vezes a tocar, a fazer tudo isso. Ponto é aquela música... para Iemanjá, neste caso. Se todo esse ritual de conexão eu gosto de o fazer, eu sinto-me bem em fazê-lo, se ainda por cima foi algo que eu estudei para poder fazer, por que não? Por que não? O que é que isso faz de mim
menos iluminada, entre aspas, menos espírita, menos boa pessoa, nada. Tão válido como alguém que deixa a comida e a bebida. Tão válido como haver alguém que tem um acidente de carro e numa curva nós vermos uma cruz e flores. É uma homenagem. Quando vocês se cruzarem com alguém no caminho, troquem ideias. Em vez de serem o pessoal que leva o pão e cada um fica com o seu pão, ou cada um fica com o pão do outro, mas não trocam nada, ok? Troquem ideias. Vocês, quando chegarem ao fim da linha, vocês, em vez de terem só um pão, vocês têm a vossa ideia e a ideia do outro. E é na união das ideias que nós conseguimos perceber. Então, antes de criticarmos alguém, vamos perceber qual é o fundamento. Porquê é que esta pessoa faz isto? Afinal, há um fundamento maior. Afinal, isto tem um propósito de luz. Afinal, isto tem um bom propósito. Então, de certeza absoluta que é bem aceito no Espiritismo. Não seria bem aceito no Espiritismo se ela, em vez de levar comida e bebida para o seu ente querido, fosse buscar a terra do cemitério para provocar um acidente de carro à vizinha. Isso aí já não, ok? Porque há muito quem o faça, infelizmente. Ou que fosse pegar na comida e na bebida e fosse pôr para pedir àquela alma que não tivesse descanso, ou para obrigar aquela alma que não tivesse descanso enquanto não fizesse mal a alguém. Pronto, isso não cabe no Espiritismo, não é? Agora, o propósito de luz, ainda por cima, há várias culturas que o aceitam. Cultura aos mortos é uma cultura muito enriquecedora. E é uma cultura que nós temos que respeitar. É uma dor muito profunda, é um luto muito profundo, e cada um tem a sua forma de viver esse luto. E nós só temos que olhar para o outro com olhos de amor e respeitar o luto de cada um. E respeitar a dor de cada um. E respeitar a homenagem de cada um. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores, e até já. Beijos!